Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo neste dia. E olha, eu queria dizer algo assim, eu acho que, Deus ele tá arrependido, né? Será? Será que Deus está arrependido? Porque eu escuto, né, às vezes, não só de pessoas, mas até mesmo na minha mente, né? Tipo, será que Deus se arrependeu do que ele falou, né? Porque às vezes não tá cumprindo, porque às vezes a situação tá contrária. E aí hoje eu trago aqui uma resposta para você, né, em cima aí desse tema. Deus está arrependido, né? Vamos ver. Aqui no livro de Êxodo 34:1, né? Você, antes de começar, né, deixa eu dar boas-vindas para você que é novo aqui no canal. Eu sou a pastora Eva Silva. Aqui nós fazemos o devocional diário, né, a qual eu faço com a minha família e eu trago aqui também para vocês, né? Essa palavra aqui, quem tirou foi eu e meu filho, e aí Deus, ele trouxe grande revelação em cima dessa palavra. Ó, Êxodo 34:1 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Olha aqui, né? Olha o que tá falando a palavra. O que tá acontecendo aqui? Deus, ele está falando, né? Quem tá falando aqui é Deus. Que a gente já começa, ó. Então disse o Senhor a Moisés. Então o Senhor tá falando, né? Moisés já foi. Então Moisés hoje é eu, é você. Então hoje Deus está falando comigo, está falando com você, né? Então o Senhor está falando conosco. E o que ele disse para Moisés? Ele falou, ó, lavra, né? Prepara aí, ó, 2 pedras, como as que antes você já tinha preparado, que eu já tinha escrito, né? Que eu vou escrever as mesmas palavras que eu escrevi naquela tábua lá que tu quebrou, né? Então Deus aqui, ele estava dando uma ordem. Ele estava dando uma ordem para Moisés do que ele deveria fazer, por conta que Moisés achou que Deus se arrependeu, não, deixa eu evitar aqui que isso aconteça, né? Quebrou as tábuas ali que Deus tinha mandado escrever, né? Que Deus tinha escrito, na verdade foi a mão de Deus que escreveu, ele só preparou as tábuas só, né? Porque antes não existia caderno, né? Igual hoje tem, né? Só que aí, o que Moisés fez? Moisés, ele quebrou aquelas tábuas. Por que ele quebrou aquelas tábuas? Por conta que aquilo que estava escrito, né, ia acabar amaldiçoando o seu povo. Por que amaldiçoando? Porque o povo estava pecando. Não era porque Deus estava amaldiçoando ninguém, não. É porque o povo estava pecando contra Deus. Porque Moisés, ele subiu, né, como Deus tinha mandado, ele subiu ao monte. Foi ali ter um particular com Deus e Deus tinha dito pro povo, olha, vocês aguardem aí, não façam deuses para vocês, aguarda Moisés descer, né? Com a ordem que Deus tinha. E o que eles fizeram? Quando Moisés desceu daquele monte com as tábuas, né, que eram os 10 mandamentos, quando ele desceu, o povo já tinha feito bezerro de ouro, já estava idolatrando, já estava, sabe, numa orgia. E aí o que aconteceu? Moisés, para tentar livrar o povo, preferiu quebrar as tábuas. Só que, irmão, Deus não se arrepende do que fala. Aquele povo que saiu idolatrando pagou o preço, né? Caiu num abismo lá, teve um rebuliço muito grande, né? Mas uma que eles infringiram já, primeiramente, o mandamento que Deus, o mandado, né, que Deus tinha dado, né, a ordem que Deus tinha dado antes de Moisés subir. Então eles já tinham ali desobedecido. E quando desceu, aí é que, né, Moisés já sabendo dos mandamentos, aí é que estava mesmo pecando, né? Então, eles pagaram o preço, né? Eles acabaram pagando o preço por sua desobediência. E aí, Deus aquele novamente, Deus sendo longânimo, né, misericordioso, falou, vai lá, Moisés, lavra outras tábuas, né? Então, aqui eu tô falando sobre a história, mas o que Deus tem de revelação? O que Deus tem de revelação, né? Deus, ele não se arrepende, querido. Ele não se arrepende do que ele faz. Porque nós vemos aqui que Deus, ele falou o quê? Eu vou escrever as mesmas palavras que eu havia dito antes, né?
Então, Deus ele não se arrepende daquilo que ele diz. Ele não volta atrás. Se ele pegou e falou algo para você, né? Não adianta se revoltar contra a situação e achar que porque tá tudo contrário, né? É porque Deus não está nesse negócio. Porque quando Moisés desceu do monte, estava tudo contrário. Estava lá o povo idolatrando bezerro de ouro. O próprio irmão dele foi o que fez o bezerro, porque se deixou levar pelo povo, né? Então, olha aqui, Deus ele não se arrepende não, independente de qual é o seu comportamento. Independente de como que é o comportamento dos outros. O que Deus falou está dito. O que a palavra de Deus diz está dito e acabou, né? Então, às vezes a pessoa ela fica procurando formas de burlar a palavra de Deus, né? De sair ali da palavra. Não, mas deixa eu procurar alguém que vai me dizer, né? Isso aqui que eu tô, que eu acho que é de Deus, né? Querido, a palavra de Deus ela é única, ela é verdadeira e ela é eficaz. Você não precisa ficar procurando várias traduções. Se você lê a Bíblia católica, se você lê a Bíblia evangélica, qualquer Bíblia que você lê, irmão, vai ter a mesma escritura, né? Quantas vezes eu estava em casa de uma pessoa que é católica, né? De outra denominação, só que quando foi pregar a palavra, foi a mesma, né? Eu até gostei da Bíblia deles, eu achei muito bonitinha, a revelação eu achei, né, o entendimento, né, a compreensão eu achei até melhor, por conta da palavra, assim, né? Então eu achei muito legal, mas é a mesma, se pegar a minha e pegar a deles, é a mesma palavra. Então Deus não muda, né? Deus não muda a sua palavra. Às vezes a pessoa fica procurando, não, eu quero saber latim, eu quero saber não sei o quê, eu quero saber um mandarim, sei lá o que quer saber, né? Pra ver se muda. Mas não muda, querida. A palavra de Deus ela é única. Pega a Bíblia que você tem aí, lê ela e deixa Deus falar contigo, né? Deixa Deus falar contigo através da palavra dele. E Deus ele não se arrepende. Independente se a situação está contrária. Independente se tem adversários na sua vida. A palavra de Deus ela é única. E quando eu digo palavra, irmão, não é somente a palavra escrita aqui, né? Que essa é a principal. Mas às vezes Deus te deu uma palavra, usou um profeta para falar algo para você, né? Às vezes Deus te deu sonho. Deus falou no seu coração mesmo, né? Quando eu falo coração, é uma percepção que você tem de algo, tipo assim, olha, você faz isso. Porque eu tenho percepção, né? Eu não escuto uma voz audível. Tem gente que tem esse dom, né? De ouvir, essa graça de Deus aí, de ouvir. Já pedi muito a Deus, né? Para poder ouvir, eu escuto, mas só em sonho. Então, mas eu já pedi assim para ver acordada mesmo, né? Então, tem gente que tem essa graça, eu não tenho. Acordada, eu tenho percepção, né? Até mesmo ontem eu estava no culto e eu tinha orado numa irmã e quando eu orei, eu não sentia assim nada, né? Eu só orei o que me deu de orar, porque nem sempre a gente sente, né? Só que quando foi no final do culto, que eu olhei assim, ela estava de costas para mim. Eu olhei assim para ela e aí Deus falou, ela tá triste por conta do relacionamento do marido dela com o filho. Aí eu pensei assim, eu falei, será, Deus? É isso mesmo? Foi só uma percepção, não foi uma voz, né? Por isso que eu falo que quando Deus fala no coração, né? É uma percepção. E aí eu peguei e falei, é isso mesmo, será? E fiquei, eu falo, não falo. Aí beleza. Chamei, como ela era a primeira vez, eu chamei ela para poder escrever o nome no caderno de oração. E aí eu ia falar com ela, ia perguntar, né? E aí um rapaz chegou, se aproximou, estava perto dela. Aí eu olhei assim, eu falei, deve ser o filho. E aí vi que conversou com ela, né? Porque eu não conhecia eles, são novos. Aí eu peguei e não falei nada, por conta que eu não gosto de entregar as coisas na frente dos outros, né? Eu gosto de tratar no particular com a pessoa. E aí, só quando não tem mesmo jeito, aí é que eu falo na frente de quem tiver,
né? Mas normalmente eu gosto de falar no particular. Aí, beleza, não falei nada, fui lá me trocar. Quando eu terminei de me trocar, ela tava saindo do banheiro. Aí eu peguei, já aproveitei aquilo ali que ela tava sozinha, aí eu chamei, eu falei, ô irmã, vem aqui, deixa eu te perguntar. Tal situação assim, assim, tá te entristecendo? Aí ela pegou, eu vi que ela ia dizer que não. Aí ela lembrou assim, ela, sim, confirmou. Aí eu falei, então, Deus mandou te dizer assim, assim, assim. Aí entreguei pra ela, aí beleza, ela foi, seguiu o caminho dela, né? Mas olha só, é uma percepção, eu não sei da vida da pessoa, né? Ela tava ali a primeira vez, né? Então, o que eu quis dizer com essa situação aqui? Que às vezes é um sentimento que vem, né? É um sentimento, vem um pensamento, algo assim, que tipo, ó, não faz isso, né? Ou faz, né? Ou faz, porque nem sempre Deus não vai dizer que não é para fazer. Mas aquele sentimento que você sentiu, peça para Deus confirmar na palavra, que é o que eu faço, né? Quando é algo para mim, eu sinto e eu peço confirmação. Eu falo, Senhor, confirma para mim na palavra, né? Confirma se o Senhor tá nesse negócio mesmo, porque eu senti de fazer isso. Confirma para mim se o Senhor tá nesse negócio. E aí Deus vai lá e me confirma, né? Ou diz que não também, porque eu também recebo o não de Deus, né? Eu sei que eu sou uma filha muito amada por Deus, né? Ele sempre me declara esse amor por mim. Só que o pai que ama, ele sabe dizer não nos momentos certos. Então, aqui, né? O que eu quero trazer? Que Deus, ele não tem dúvida, ele não se arrepende do que diz. E quando ele falou sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre o ministério que ele tem para você, sobre um projeto que ele deu na sua mão, ele não se arrependeu. Porque Moisés, quem era Moisés, gente? Moisés, ele era líder. Ele foi levantado líder de um povo de coração duro, um povo rebelde, um povo murmurador. Então, às vezes, Deus te levantou para algo que é difícil, né? Que tem ali uma certa resistência dos outros. Mas não quer dizer que Deus não está contigo neste negócio, né? Então, independente de como o outro está agindo, né? Independente de como foi sua reação, às vezes que nem deu uma revolta em você, que ele falou aqui, ó, as tábuas que quebraste, quer dizer o quê? Deu uma revolta em Moisés que ele quebrou as tábuas, né? Deixa eu quebrar logo isso aqui. Então, independente, se por um breve momento te deu uma revolta, Deus, ele ainda continua sendo o mesmo, ele não se arrependeu. Aqui, ó, trazendo até mesmo, que veio aqui a percepção. Às vezes você pegou e recebeu uma promessa de Deus, de um chamado que você tinha, e você, por ver algumas situações à sua volta, às vezes pessoa errando no evangelho, né? Ou errando dentro da sua própria casa, perseguições, muitas das vezes te fez desistir, né? Te fez parar no caminho, te fez parar de procurar por aquilo ali, às vezes você até mesmo se desviou dos caminhos do Senhor, desistiu de buscar a Deus, achando que Deus não te ouvia, que Deus não estava vendo nada, que as promessas de Deus era só coisa passageira, né? E aí você foi lá, se revoltou muitas das vezes, acabou ali indo pro pecado, né? Acabou transgredindo a palavra de Deus. E aí Deus, ele tem algo para te dizer, ele continua sendo o mesmo. A mesma promessa que ele fez para você lá atrás é a mesma hoje. Então você que tá aí, que se desviou, sabe? Que olhou pro homem, que olhou pra falha alheia, que se irou por uma situação, se revoltou e tá aí arrependido, né? Volta pros caminhos do Senhor. Deus ainda tem promessa na tua vida. Deus ainda quer cumprir as promessas na sua vida. E aí você tá dizendo muitas das vezes, não, mas tá tão difícil voltar. Eu não consigo voltar. Mas Deus, ele tem aqui uma palavra para você. Você que tá aí arrependido, que deseja se firmar novamente com o Senhor. Olha aqui o que a palavra diz em Isaías 27:1. Naquele dia,
O Senhor castigará com a sua espada, com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Então, olha aqui o que Deus está dizendo. O que está mostrando aqui nesse versículo? É um relato do que Deus vai fazer. E que relato é esse? Deus ele vai destruir o mal que está tentando prevalecer. Então você está aí falando, ai Senhor, mas eu estou fraco, não consigo romper. Deus está falando, eu vou colocar este mal por terra. Sabe, irmão, você sabe quem que é? Quem que é esse grande e forte, quer dizer, quem que é esse dragão, né? Grande e forte é a espada de Deus, né? Quem que é esse dragão, serpente veloz? Esse dragão, serpente sinuosa, você sabe quem que é? Você sabe quem que é esse monstro que está no mar? Isso aqui, irmão, é o diabo. São espíritos malignos, né? Se você for lá em Apocalipse, ele fala, lá tem a luta, né? Se eu não me engano, é entre a mulher e o dragão. Eu não lembro exatamente qual o capítulo, mas eu acho que é lá para depois do 15, 12, sei lá. Mas tá lá em Apocalipse. Qualquer coisa você lê ele todo, você descobre. Você vai ver ele falando sobre o dragão, que o dragão, ele é o diabo, né? Então tem forças malignas que muitas das vezes não quer deixar você ir para frente, que não quer deixar você romper. E Deus ele tá falando aqui, ó, eu vou fazer cair por terra esse mal. Vai ser a minha espada, forte, poderosa. Porque, irmão, Deus ele tem poder. Deus ele tem todo o poder sobre a terra. O inimigo ele não é mais forte, não. A palavra de Deus diz não vou falar não, porque agora me veio uma confusão aqui. Para não errar, prefiro não falar. Né? Veio uma dúvida entre palavras. Então, para não errar, prefiro não falar. Mas Deus, ele é forte, ele é poderoso. Né? Para fazer qualquer mal que está aí querendo prevalecer na tua vida, cair por terra. Então, tá se levantando a adversidade, você tá vendo tudo contrário, né, na sua vida, pega, se arrepende, se humilha para Deus, e clame o socorro dele, e você vai ver a mão poderosa do Senhor agindo na tua vida. Ela vai agir, vai fazer cair por terra esse mal, né, e aqui, ó, então Deus ele tá dizendo, ó, Deus ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E às vezes você nem se desviou, você está na presença de Deus ainda. Só que tá vindo situações para querer fazer você se desviar. Querendo fazer você desviar o seu olhar, né? Então, meu irmão de Deus, olha, isso aqui é só confirmação dia após dia. Porque desde quando eu iniciei, aí retornei com os vídeos, Deus vem falando sobre a adversidade, Deus vem falando sobre perseguição, Deus vem falando sobre o levante, né? Deus vem falando sobre essas questões. E aí parece, nossa, é porque ela gosta de... Não, é porque Deus ele sabe o que está acontecendo, o que está por vir. Aí, aconteceu muita coisa, muita situação na minha vida, assim, eu estou me sentindo como os discípulos do Senhor, de Jesus, né, que estava lá no barco, e veio uma grande tempestade e açoitava ali o barco, sabe? Parece que tá batendo assim, ó. Meu Deus do céu! Só que os discípulos de Jesus se desesperaram. E Jesus estava dormindo dentro do barco. E os discípulos tudo desesperados. Mestre, você não como é que é? Falando que ia perecer, né? Você não tá vendo que a gente vai perecer aqui? É que exatamente como tá escrito eu não lembro. Mas é tipo isso. Você não tá vendo como que nós vamos perecer aqui? Aí, eita, povo de pequena fé, né? Aí deu uma ordem pro mar se aquietar e o mar se aquietou. Então, né, o povo tava com medo, estando com Jesus no barco. E o que Deus vem falando dia após dia, confia. É a confiança em Deus, confia. Tá batendo vento, né? Tá açoitando aí, tá dando pancada pra lá e pra cá. Irmão, confia em Deus. Descansa teu coração, que ele tá no controle de todas as coisas. Que foi até isso que Deus mandou eu falar pra irmã, né? Pra confiar que Deus ele tá no controle.
Pode sair do nosso controle, mas da mão de Deus não. E todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem com o seu propósito. Todas as coisas. Então, isso eu estou dizendo porque está na palavra do Senhor. Então, continue cumprindo o seu propósito. Sabe, eu cheguei ontem na casa do Senhor entristecida porque aconteceu um acidente. E eu fiquei muito triste com essa situação, né? E eu sei que eu cheguei lá, não conseguia nem abrir minha boca para orar. Eu orei, foi de boca fechada mesmo, foi só no meu coração, no meu pensamento. E eu falei, na hora assim, eu falei, quer saber, veio muita situação para me deixar de servir a Deus, né? Quando eu digo deixar de servir, que era para me deixar de pôr minha farda, deixar de orar nas pessoas, né? E aí eu peguei e falei, quer saber? Deus não falou que está no controle de todas as coisas? Ele não falou que vai cumprir as promessas na minha vida? Ele não falou isso, ele não falou aquilo. Então, quer saber? Eu vou deixar minha vida na mão do Senhor e eu vou servir. Hoje eu vou servir. E foi onde eu fui lá orar naquela irmã. E se eu não orasse naquela irmã? Tava precisando. Eu abri mão, naquele momento, do meu eu, para fazer a vontade de Deus. Porque tem até um louvor que foi o que Deus me deu. Quando estava no final da palavra, Deus me deu um louvor, e Deus sempre trabalha comigo no louvor também, que fala assim: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que vim buscar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. E aí vai, que eu esqueci agora o restante. É diante do teu querer, né? Mas esse louvor, né? Ele me veio o quê? Hoje eu vou sacrificar aquilo que eu vim buscar. Hoje, né? Eu vou abrir mão de ficar aqui remoendo o que está acontecendo para me humilhar diante de Deus e fazer a vontade dele. Então foi isso que eu recebi de Deus naquele momento. E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, continue com a sua fé firme no Senhor. Você que está aí firme, continue firme. Você que se desviou, porque um momento você olhou para o seu cônjuge, você olhou para os seus filhos, você olhou para o pastor da igreja, você olhou para quem quer que seja. Volta os teus olhos para Jesus, porque ele continua sendo o mesmo. Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não está arrependido, né? Porque foi o que eu comecei falando, né? No início do vídeo aí, Deus está arrependido, irmão. Não, Deus não está. Nós vimos aqui na palavra de Deus que ele não está arrependido. O que ele falou é isso e acabou, né? Ele não volta atrás na sua palavra, né? Então você pegue e se firme com Deus. Se apegue com ele, com a sua palavra, com as suas promessas. Se Deus, ele falou que está com você no negócio, ele está com você nesse negócio. Pode estar soprando o contrário, mas ele está com você. Vai vir pessoas para questionar. Nossa, mas será que é de Deus mesmo? Esse trabalho que você está fazendo? E você recebe para isso? E isso e aquilo. Mas se Deus falou para você estar nesse negócio, querido, Deus não se arrependeu, não. Continue. Não se revolte, não. Eu vou largar a faculdade, vou largar esse trabalho, vou largar essa família, vou largar esse tratamento. Eu não sei o que é que você estava ali a fim de largar. Eu não sei o que estava batendo em você de revolta. Mas eu digo para você, Deus, ele não se arrependeu, ele continua sendo o mesmo que o vento esteja contrário. Lembra dos discípulos? Jesus estava com eles, por mais que a tempestade estivesse batendo no barco, né? Então, eu quero que você use a autoridade, assim como eu ensinei no vídeo. Teve um vídeo que eu ensinei, não lembro qual foi, mas eu ensinei, né? Então, olha aí os que estão recentes, que foi dessa semana. Então, olha aí, assista se você não viu. Você que é novo aí, ainda não viu, veja
eu ensinando como que você deve repreender o mal na sua vida, na sua casa, na sua família. Não faça isso só uma vez, não. Pega, tá vendo que o negócio tá querendo resistir, continua orando, continua intercedendo, continua usando a autoridade, como eu ensinei no vídeo, tá bom? E você vai ver, Deus ele tá falando aqui, ó, eu vou te dar a vitória, eu vou fazer com que esse mal ele caia por terra, ele não vai prevalecer. Por um caminho ele veio, mas por 7 ele bate em retirada. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se ele vier 1 milha com você, vai 2 com ele. Então tá cansativo, querido, ele tá vindo com você, tá prevalecendo, continua perseverando, continua correndo, né? Continua lutando contra o teu adversário e esse mal ele vai cair por terra. Seja perseverante nos caminhos do Senhor. Não desista e você vai ver o agir de Deus. Vence aquele que se mantém firme até o final. Tá lá, meu Deus querido, em Apocalipse. Vai lá, meu amado. Vai lá em Apocalipse 2 e 3. Né, ele fala que aquele que resistir até o final, eu dar-te-ei a coroa da vitória. E ele tem muitas promessas ali que ele fala para as igrejas, e para cada igreja ele tem uma promessa, para cada igreja ele tem uma instrução, mas ele sempre fala no final, olha, para aquele que ficar até o final, eu vou dar tal situação aqui, ó, tal vitória. Então, querido, permaneça até o final, né? Porque além de você ganhar vitória na terra, tu ganha salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, foi esta palavra. Você, né, continue aí acompanhando, né? Se tiver dúvidas, coloque nos comentários ou me siga lá no Instagram, Pastora Eva Silva, tá bom? Eu estarei aí disposta a tirar suas dúvidas, se assim aprover a Deus a me usar para tirar essas dúvidas, né? Porque afinal, não sou eu que falo, mas é a boca do Senhor. Então eu não sei o que ele tem para tua vida, e se for dele de me usar para responder, amém, glórias a Deus, eis-me aqui, né? Então é isso, queridos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, usa a tua fé, ore, e Deus, ele está agindo, né? Compartilha esta palavra, né, com seus familiares, seja esse instrumento de Deus para compartilhar desta palavra. Curta, siga, se inscreva. Amém? E que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.